Nós fazemos parte de uma só família. Homo sapiens sapiens. Nós dividimos o mesmo céu. Caminhamos na mesma terra. Bebemos da mesma fonte. E estamos num único barco. E como já disse um grande líder, Gorbachev, não haverá uma segunda arca de Noé. Falar sobre educação, que é um tema tão fundamental nesse momento, é também falar dessa casa que nos abriga, Universidade Internacional da Paz, que está completando 30 anos de existência. Há outras universidades da paz. O que nos distingue, a vocação que nos é própria, é que desde o início nós partimos da constatação óbvia de que não é com o mesmo paradigma, o mesmo aprender, que criou um problema, que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos de uma outra perspectiva. Precisamos de uma nova forma de olhar, de pensar, de habitar o instante. Mudar o mundo é mudar o olhar. E nós necessitamos, portanto, de uma escola do olhar, de uma escola da escuta, para um pensar integrado e um viver de uma maneira mais inteira, porque a crise que nós vivenciamos é uma crise de dilaceramento, de fragmentação, de dissociação. Nunca o ser humano esteve tão fragmentado na sua mente, no seu coração, na sua existência, nos seus relacionamentos. E essa crise, portanto, solicita uma nova educação. Uma educação que possa facilitar o resgate da consciência da inteireza. Porque tudo que é inteiro é belo, é saudável, é justo, é pacífico e é sagrado. E a abordagem na qual nos sustentamos e que estamos desenvolvendo, aprofundando e irradiando é a transdisciplinar holística. O que é transdisciplinaridade? É a dialogicidade, é o diálogo da ciência com a consciência. E falando de uma maneira mais particular, é a dialogicidade da ciência moderna com a filosofia, a arte e a tradição sapiencial, a tradição espiritual. E o que é a visão holística? É uma visão que acolhe a parte e o tudo. Como dizia Lao Tse, a montanha descansa na planície. É preciso que uma visão da totalidade possa dar um sentido na nossa ação pontual. Há um axioma que nós conhecemos bem: pensar globalmente, agir localmente. E eu acrescento, para não agir loucamente, que é o que infelizmente temos frequentemente feito, porque nos falta essa visão de altitude. Portanto, nos falta uma orientação na nossa ação de profundidade. Essa é uma educação que busca resgatar um ser humano mais inteiro. Carl Gustav Jung falava que há 4 funções psíquicas: o pensar, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Se nós conseguirmos dinamizar, exercitar num espaço educacional o pensar com o sentimento, a sensação com a intuição, desenvolver uma harmonia, uma integração entre essas funções, surge uma 5ª função, que Carl Gustav Jung chamava de self. É
a consciência da inteireza. Porque a crise que nós vivenciamos é uma crise global. Nenhuma mente meramente especializada pode responder inteligentemente. Apenas uma inteligência integral pode fazer face, proativa, criativa, construtiva, a uma crise global. Portanto, eu creio que o futuro da humanidade, o futuro da nossa família humana, depende de uma nova educação. De uma educação que possa facilitar que a pessoa se conecte com suas inteligências múltiplas e possa chegar a uma visão de inteireza, de maneira a evitar, porque não se trata, quando nós fazemos a crítica, da superespecialização. O que é um super especialista? É uma pessoa que sabe quase tudo de quase nada. Mas não estamos propondo um retorno simplista ao gênio enciclopédico do século XVII, do século XVIII. Mas estão aí os computadores. Não serão os computadores os especialistas e os generalistas do século XXI? Então, qual é a função propriamente humana? Há 30 anos eu tenho pesquisado a vocação, que é a voz mais profunda e permanente do desejo que nos trouxe a encarnação. Um ser humano que desperta e uma pedagogia que nos leve à clarificação da vocação, da semente do propósito fundamental. Eu creio que nós estaremos, então, através da vocação, extraindo o positivo do generalista e o positivo do especialista, porém, sem perder essa trilha com o coração. Há uma doença terrível nesse momento e precisamos falar dessa doença. Se a aventura da nossa espécie fracassar, e existe uma possibilidade, basta observar o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, na Coreia do Norte, na Síria, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo nas nossas favelas, às vezes no Congresso Nacional, no planeta inteiro. Nós não podemos deixar de considerar, são as declarações últimas do Clube de Budapeste, do Clube de Roma, da própria Unesco. Nós não podemos deixar de considerar um fracasso na nossa espécie. E se isso acontecer, eu creio que tem a ver com essa doença. Nós, Pierre Vai, Jean Grelou e eu, denominamos de normose, a patologia da normalidade, que tem alguns fundamentos básicos. O primeiro fundamento é o sistêmico. A normose, ela nem sempre existiu e nem sempre existirá. Ela surge quando o sistema no qual existimos e coexistimos encontra-se dominantemente desequilibrado, onde predomina a falta de visão, a falta de escuta, onde a violência impera, a corrupção, a desumanidade, o egocentrismo. Isso é normal? É se adaptar a um contexto doente e mantê-lo? Todas as pessoas que eu admiro, todas elas são desajustadas nesse momento. Nesse momento, uma pessoa saudável é desajustada. E ela está buscando contribuir para mudar esse sistema. Nós precisamos de uma pedagogia que o próprio Paulo Freire propôs, que possa nos propiciar uma crítica, que possa nos levar, através de uma indignação justa, a uma reconstrução do sistema no qual coexistimos. O segundo fundamento é o evolutivo. Quando nós falamos de educar, educar quem? O ser humano se distingue de outras espécies pela incompletude. Já Confúcio afirmava isso há 2.500 anos. O ser humano é inacabável. É isso que nos diferencia de uma tanajura, de uma tartaruga,
de um macaco é que nós não estamos prontos. Somos os seres mais vulneráveis. Nós temos uma fragilidade e durante muitos anos somos dependentes, porque nascemos inacabados. Nós não nascemos humanos. Nós nos fazemos humanos através do quê? De um processo educativo, de um processo evolutivo. Sair dos trilhos da normose, que são fixos, são confortáveis, são previsíveis, e se aventurar em trilhas evolutivas que não estão prontas e que serão inventadas com os nossos próprios passos. Portanto, para compreender a evolução humana, não é suficiente Darwin. Darwin era um naturalista, ele entendeu a evolução da natureza e desvelou certos princípios fundamentais. Porém, o ser humano não é só a natureza. O ser humano também, como Teilhard de Chardin dizia, é o espaço onde a própria natureza pode aprender a se saber, a ser, a dançar, a amar, a servir. Então, se nós quisermos compreender a evolução humana além da construção darwiniana e pós-darwiniana, nós precisamos de um Teilhard de Chardin, de um Gurdjieff, de um Platão, de um Plotino. Nós precisamos estudar as cartografias da consciência, da psicologia e da educação transpessoal, que são contemporâneas. E o normótico, nesse sentido, é uma pessoa que sofre de uma estagnação evolutiva. Uma pessoa que meramente investiu no terreno da matéria, no terreno do cérebro. Mas uma educação precisa envolver a dimensão da alma e da consciência, de onde jorram os valores de uma ética perene. Portanto, é preciso transgredir a normose. E nós precisamos aceitar o desafio das trilhas. Porque o ser humano é um processo. E tem sido o problema. E pode ser a solução. Educar para pensar. Educar para a inteireza. Educar para o sentido. Educar para o florescimento humano. Eis um desafio do século e talvez do milênio. Ótimo.